Corujonas, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Heloísa, ela é mãe de duas crianças lindas e maravilhosas. Nós a chamamos para conversar um pouquinho sobre a PLV. Agora eu falei certo, porque toda hora eu tava trocando a sigla. Então, gente, e por que eu tava trocando a sigla? Porque ela vai explicar pra gente tudo aquilo que a gente não sabe, porque a gente não viveu isso. Mas ela estava contando o quanto é difícil para quem não sabe, para quem nunca viveu isso, entender a dinâmica da coisa. Porque só depois que ela viveu a situação e é que ela foi aprofundando os conhecimentos, não foi isso, Heloísa? Conta aí um pouquinho pra gente. Foi isso mesmo. A Bibiana, que é a minha filha mais velha, ela vai fazer 5 anos agora em janeiro. E ela com 3 semanas de vida, parto foi normal, tudo direitinho. Eu tive uma gravidez dentro da normalidade, ela nasceu com 39 semanas, 38 para 39 semanas. E aí, com 3 semanas de vida, ela era só amamentada no peito, né? Amamentação exclusiva. Ela sangrou nas fezes. Eu fui trocar a fralda dela. Na hora que eu abri a fralda toda salpicada de sangue. E aí, na hora, eu fiquei assim, Que nervoso. Isso é sangue. O que é isso, né? E aí eu tinha água oxigenada em casa, joguei água oxigenada. Para quem não sabe, água oxigenada, ela sempre quando é um material biológico, ela reage. A Heloísa é veterinária, viu, gente? Então ela tem um conhecimento exatamente. assim. Ela é veterinária, ela é fotógrafa de recém-nascido, né? É uma delícia. Completo o negócio. E aí eu, da minha vivência, né, da clínica, joguei água oxigenada e aquilo reagiu. Meu marido estava no banho, eu lembro de eu entrar no banheiro e falar assim, Vinícius, olha isso. Ele falou, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu falei, isso é sangue. Aí liguei pro pediatra, falei o que tinha acontecido. O pediatra falou, Heloísa, olha, é muito provável, pelo que você está me dizendo, que seja alergia à proteína do leite. É muito característico da alergia. Você vai parar de amamentar agora. Vai passar 2 dias sem dar o peito, vai comprar uma fórmula especial e esses 2 dias ela vai se alimentar da fórmula e a gente vai começar a investigar se realmente é. E a Bibiana, assim, ela foi uma criança que ela nunca teve ela não tinha cólicas, ela não era uma criança... Com quantos meses? 3 semanas. 3 semanas. Não tinha nenhuma, ela tinha 3 semanas. Mas ela tinha um abdômen muito abaulado, tem fotos dela assim com 1 ano e pouco, ela era muito barriguda, ela parecia uma criança etíope, que é aquela criança magrinha com aquele barrigão, muitos gases e ela não chegava a ter cólica, mas ela estava sempre o intestino estranho, a gente falava, sempre era esquisito. E aí começamos, a partir de 3 semanas, o pediatra dela foi muito, o Dr. Francisco, ele foi muito perspicaz, ele foi muito atento e foi certeiro mesmo no diagnóstico. E aí começou a nossa luta, né, da APLV, né, com a alergia da proteína do leite de vaca, que eu não tinha noção de como seria. Eu tenho 2 primos na família que tiveram quando criança. Viu, gente? A sigla significa... Alergia à proteína do leite de vaca, que é diferente da intolerância à lactose. As pessoas isso é uma maravilha. Exatamente. A intolerância à lactose é uma doença e a APLV é outra doença. A APLV geralmente se dá a partir em crianças, né, a partir de recém-nascido. A intolerância à lactose você pode passar a vida inteira, não ter sintoma nenhum e passar a ter de repente, depois de adulto. Exatamente, porque você fica sendo sensibilizada àquela proteína a vida inteira, né? Aquela lactose, na verdade a lactose, ela é o açúcar do leite. Então você pode desenvolver essa intolerância à lactose. São 2 doenças totalmente distintas, a intolerância à lactose e a PLV. A intolerância à lactose, a pessoa ela não tem a lactase, que é a enzima que degrada o açúcar do leite. E a PLV é uma alergia à proteína do leite, que é chamada de caseína. Então, são as pessoas, às vezes, quando eu falava, não, ela não pode consumir nada de leite, as pessoas falavam assim, porque ela tem intolerância à lactose. Eu falei, não, ela tem a PLV, uma outra doença. São doenças completamente distintas, apesar das 2 terem o leite, né, os derivados envolvidos, mas são doenças separadas. Ela nasceu, uma coisa que eu não entendi, ela nasceu com a intolerância nasceu. ou ela o que depois, acontece? com 3 semanas só? O que acontece? O pediatra, há uma linha da pediatria que acha que a criança ela é sensibilizada, ela é exposta àquela proteína na primeira hora de vida, quando na maternidade ainda oferecem o complemento. Olha, é importante você falar isso. Exatamente. Tanto que o que aconteceu com a Antônia não tem nenhum tipo de alergia, mas o pediatra fez
uma observação muito severa em relação a complemento com a Antônia na maternidade. Não podia ser feito nenhum complemento, e caso precisasse ser feito um complemento, seria com alguma fórmula que fosse já quebrada a proteína, que são as fórmulas péptides. Gente, olha como é que é importante isso que ela tá falando, porque num desses vídeos ao vivo que eu fiz aí para vocês, eu falei da questão do contato pele a pele na hora que o neném nasce, e a questão da primeira mamada na primeira hora de vida do neném, lembrando que o neném vai estar mais ativo na procura do leite materno lá pelos 40 minutos. E o que acontece nas nossas maternidades? Ninguém espera esse momento. Mas o que eu vejo na maternidade é o seguinte, há uma grande preocupação com a demora da descida do leite. O que nós temos hoje, uma realidade? Fora a briga cesárea, parto normal, não é, cada um faz o que bem entender, enfim. Mas a verdade é que no parto normal você tem uma descida do leite muito mais rápida, porque o seu organismo passou por todos aqueles processos de hormônio, de estímulo, e aí o teu leite desce mais rápido. Para vocês terem ideia, da Antônia, que é a minha segunda filha, ela mamou no primeiro minuto, eu cheguei no quarto já com o peito já engurgitado. Né? Então, a descida do leite, a pojadura, né, é muito mais rápida do que com a parte cesárea. Mas assim, o parto cesárea é marcado, né? Porque se você espera, igual o meu tem caso, a diferença. Eu tive a bolsa rota, Você entrei no você trabalho de entrou parto, no mas aí mecanismo, já mas aí o seu organismo deu o start. Exatamente. Eu fiz todo o trabalho de parto normal, Exatamente. só porque eu não dilatei. Mas aí você teve exatamente. todo o start, todas as cascatas hormonais mesmo você que tenha passou. sido cesariana, O problema que a gente fala da cesárea é aquela cesárea marcada. Eletiva. O negócio A gente não está em o tom que nós estamos falando que não é cesárea nem o parto normal. Disso. Eu acho que cada um faz o que, né? Aquilo cada que um foi faz criado. É o trabalho de parto. Exatamente. Chegando aonde eu quero chegar, o que acontece? Nas maternidades há uma grande preocupação com a hipoglicemia. Então, eles fazem o complemento com medo da hipoglicemia. Eu vi isso já na Antônia, minha segunda filha, que eles, como tinham uma restrição severa para não fazer complemento de jeito nenhum, que ela só poderia mamar no peito por conta do histórico da irmã, de ter alergia da proteína do leite. Ela desenvolveu alergia? Não desenvolveu. Mas a glicemia dela era verificada 3 vezes por dia. Então, 3 vezes por dia a enfermeira ia, dava um furinho no dedo para ver se a glicemia dela estava, porque há uma preocupação da hipoglicemia que é um caso grave em bebê, né? Enfim. Então, o pediatra da Bibiana acha que pode ter sido feito esse complemento na maternidade, e aí ela entrou em contato muito precocemente, ou seja, horas de vida, com a proteina do leite. Porque isso é uma coisa que a gente e aí foi sensibilizada, né? Exatamente, foi sensibilizada. Quem sou eu? Não é que não seja para dar, mas na segunda filha que eu tive, na Antônia, o gastropediatra fez uma observação que, caso necessário, se precisasse do complemento, que dessem o complemento do Nelcate ou do Pregomin Pept, que são os leites específicos para alérgico, para que ela não fosse sensibilizada com a proteína. Então, eu vou fazer um link que mais ou menos tem a ver com um vídeo que a gente fez sobre a violência obstétrica. Por que ela acontece, a violência obstétrica? Porque as pessoas não têm conhecimento dos procedimentos a serem feitos no parto. Isso aqui não é uma violência obstétrica, dar o complemento não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que a pessoa tem que ter conhecimento de tudo. Na hora que chegar no parto, ela já vai saber, ter conhecimento sobre esse complemento. Vai ter conhecimento do que é a violência obstétrica. E ela vai poder falar assim como gastro. Exatamente. Porque com certeza, se precisar, eu quero que dê isso. Porque com certeza, né? Com o conhecimento que você tem, você já deixou, eu não sei se você fez um plano de parto, mas você já deixou essa orientação. Sim, já tem. Então, eu falei da questão do plano de parto. Faz o que se exatamente. quer. Faz as coisas do procedimento que são normais para qualquer um. Eu acho que cada indivíduo é indivíduo e tem as suas particularidades. Eu sou muito a favor
de você saber exatamente o que vai acontecer com você, com seu filho na hora. Exatamente. Independente se for o parto normal, se for um parto cesárea, mas você ter noção do que vai acontecer. Isso mesmo. Porque senão você fica É a vendido. bandeira que a página Corujona levanta. Exatamente. Pelo conhecimento, pelo protagonismo, pelas suas escolhas. É isso que a gente está falando. E o filho é teu, aqui. né? É aquele negócio que você fala, ó, o filho é meu. Então foi assim. Então a ideia, o doutor Francisco, a suspeita dele é que ela tenha sido sensibilizada em algum momento na maternidade, tenha sido dado o complemento para ela e ela tenha se sensibilizado. A alergia da Bibiana, nós temos na PLV, nós temos basicamente 3 tipos de PLV, que são as imunomediadas, IgE imunomediada, a não mediada e a mista. A da Bibiana é a não mediada. Então, a não mediada, ela tem uma esperança de cura muito maior do que a outra. Porque as reações são diferentes, você não tem anticorpos envolvidos, então você tem até o tipo de reação é diferente de quando a criança entra em contato com a proteína do leite, entendeu? Então a Bibiana, ela tinha, né, graças a Deus, ela recebeu a alta total dela em julho do ano passado. Ela era não mediada. Então os efeitos da não mediada basicamente são efeitos gastrointestinais. E eles podem acontecer até de 2 a 3 dias da ingesta da proteína, até muitos dias depois, né? Até 10, 15 dias depois a criança ainda pode apresentar algum tipo de reação. Então pode ser que a alergia que ela desenvolveu, que ela manifestou, foi do complemento e não do leite materno. Não, exatamente. Mas o que aconteceu? Foi logo ali no início. Foi do complemento. Mas o que aconteceu? Mas do leite materno também? É porque a proteína do leite da vaca passa pelo leite materno. Então, entendeu? o que Por isso que a mãe tem que fazer a dieta de restrição. Ela também fez a dieta. Uma coisa que você falou, né, que eu achei, a dieta dela foi igual a da Bibiana. Para amamentar, então, eu fiquei 2 dias sem amamentá-la. Ela entrou nessa fórmula para poder limpar, diminuir, lógico. Olha aqui, eu lembro de uma vez a Elô conversando comigo, ela falando, Marcelo, você não acredita, eu fui, né, na maior inocência, comer um picolé de limão. Picolé de limão. Andando na rua, calor. Eu vou comprar um picolé de limão. Picolé de limão, você acha que é o quê? Água e limão, né? Aí eu cheguei a abrir, lambi o picolé, falei, não, vou dar uma olhada no rótulo. Aí eu olhei o rótulo, tinha lá água, acidulante, né, estabilizante, proteína do leite. Eu falei, peraí, picolé de limão? Não tô acreditando. Aí passou um menininho na rua, dei pra ele. A gente quis fazer o vídeo que a gente falou. Exatamente. Que até no picolé de limão. Eu brinco e falo assim, gente, o mundo leva leite. Tudo leva leite. Aí que começou a saga, né? Eu fiz a dieta, parei de amamentar esses 2 dias. E quando eu voltei a amamentar, eu estava já na dieta de restrição. Eu não comia absolutamente nada. Eu vivia de fruta e frango, só. Porque eu não tinha conhecimento nenhum. E a carne também não podia, nem a carne vermelha, então eu vivia de frango, peixe e fruta. E aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook, aí você começa, o desespero faz com que você conheça muita gente, né? E eu comecei a entrar em grupos de Facebook de crianças alérgicas, da alergia do proteína. Aí vem um universo paralelo mesmo do alérgico. E eu conheci pessoas fantásticas, que eu sou eternamente gratas a elas, pessoas que não conheço pessoalmente, conheço só pela internet, mas foram pessoas que na hora do desespero me deram o socorro, de apoio, o conforto. Que a gente sempre fala, né? É aquela coisa de, gente, olha, hoje tá difícil. Não, ó, vamos junto que a gente vai conseguir. Pessoas que não são nem do Rio, não conheço, tem, né, pessoas em São Paulo, a gente tá na natureza, tá, gente? Eu tô assim porque de mosquitinho. E aí foi assim, comecei então a fazer a dieta e aí eu descobri o mundo do zero, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite, sem nada. E aí eu passei a fazer tudo em casa. Então eu fazia pão em casa, biscoito em casa. Alguma coisa que teve do colégio que você falou, que você fez um negócio gostoso, todo mundo queria comer. Não teve tem o bolo de banana, que o bolo de banana até hoje. Todo mundo quer. Você faz isso pra vender também, amiga? Olha! Gente, é mais uma veterinária, fotógrafa de recém-nascido. Gente, muito lindos. Entra na página dela. Esperarte Fotografia. Eu comecei a fazer tudo em casa. Realmente, eu comecei a ver que tinha que ser comigo o negócio. Porque o que acontece? Não basta você tirar a proteína do leite, pronto, agora eu posso, né, comer qualquer coisa.
porque tem a questão das contaminações cruzadas. Por exemplo, tem uma marca de biscoito X que vende lá o biscoito sem a proteína do leite. Ele fala lá, biscoito sem lactose, sem proteína do leite, olha, próprio para alérgico. Só que aquele biscoito, ele é processado no mesmo maquinário que processa o biscoito que leva o leite. Aí tem a contaminação cruzada. Então tem uma contaminação cruzada. Gente, e agora? Então não adianta, não serve pra você. Não come. Ah, então não come. Não come. Então, presunto. Ah, eu adorava presunto, só que não dava, sabe por quê? Eles cortam o presunto na mesma máquina que eles cortam queijo. É verdade. É verdade. É verdade. Não pode. Então o que eu fazia? Comprava a peça e fatiava em casa. Nossa. Não dá pra comprar. Amiga, senta-se abraçada nesse momento. Aí, sério, depois eu podia até dar umas dicas, se tem alguém passando por isso, dos grupos que você consultou. Sim, que lógico, você teve essas informações. Que ajuda muito. Outra coisa que acontecia, restaurante, comer fora. Você fala assim, hoje tem um almoço de família, vai ser num restaurante, vamos lá, o que eu vou comer? Aí você fala assim, vou comer um bife, vou pedir um bife na chapa e, sei lá, uma salada, que não vai ter erro, né? Aí o bife eles fazem numa chapa, que eles também fazem com queijo, eles fritam com manteiga, eles não botam na hora ali no seu, mas a chapa tem a contaminação cruzada. Então era muito complicado você... Tem assim, 2, 3 restaurantes do Rio de Janeiro que eu só frequentava eles, porque eu sabia que não ia ter problema. Então, uma série de coisas. E em casa, por sua vez, você tem que ter uma cozinha à parte, porque você não pode usar o liquidificador que você bate tudo, ou você usa um liquidificador de vidro, que foi o meu caso, eu comprei um liquidificador com um copo de vidro, ou você separa um copo só para fazer as coisas comidas da dieta, sua e do bebê. É sua, você tá amamentando no caso, gente. Não, mas depois quando ela começa a comer... Entendi. Você amamentou só leite? Ela mamou até 6 meses exclusivo e mamou até 1 ano. Legal. Com 1 ano ela... ainda foi bom. E aí o que aconteceu? Parabéns. Obrigada, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. É uma vontade muito grande de amamentar. Eu falei, gente, muito abraço no coração nessa hora, porque a vontade de sair correndo. Eu era magra, eu falo, gente, vocês querem emagrecer? Corta a proteína do leite, faz a dieta de restrição, vocês vão ficar assim. Oba. Porque emagrece mesmo. Mas eu não aguento, não. Não aguenta. Olha como é que a pessoa tá forte. Não aguenta, né? É porque é muito bom comer, né? Olá, pessoas! Nós aqui novamente. A gente teve que mudar de lugar, porque onde a gente estávamos sendo atacadas pelos mosquitos, estávamos derretendo por conta do sol e o som ambiente resolveu todos, se comunicarem ao mesmo tempo. Então tava uma loucura. E aí a Heloísa estava contando então sobre a contaminação cruzada, Aí a gente começou a falar dos utensílios domésticos, né? Então o alérgico ele precisa de uma cozinha à parte para ele. Copo de liquidificador, você precisa usar um copo de liquidificador de vidro, ou se você tem um de plástico, comprar um só para dieta, não pode misturar. Aí tinha mães que falavam assim, Heloísa, eu jogo com água quente, eu lavo 2 vezes, eu boto na máquina de lavar louça. Não adianta, você tem que ter um copo separado mesmo. As panelas, lá em casa de panelas, até os talheres que eu comia eram separados, só eu usava, ninguém usava. E não é assim, eu uso, você... Não, era só meu mesmo, tinha meu nome, o prato era só aquele. Por isso a grande dificuldade também de você comer fora, né? Você comer você levava seus talheres? Então, eu tenho uma amiga até, que é a Aline, que está passando pela mesma situação que eu passei. Eu conheço ela mais até virtualmente do que pessoalmente, mas é uma amigona, adoro ela. E ela tá com caçulinha que tem. E ela uma vez mandou uma mensagem pra mim agora, tem uns 2 meses, ela falou assim, Elô, eu vou viajar agora, não sei o que eu vou fazer, a gente vai para um hotel no Campos do Jordão. Falei, Aline, leve suas coisas, leve até a sua frigideira para você fazer o seu ovo de manhã no café da manhã. Eu viajava e levava tudo. Aí ainda brincava, falava assim, era a louca da frigideira. Levava minha frigideira, chegava lá, explicava para as pessoas. A pessoa com a frigideira, não, é para eu poder. Estilo Rapunzel, né? Não é Rapunzel, não usa. Eu era a louca da frigideira. Levava e explicava, olha, não, é porque eu tô amamentando, né? Depois, quando a Bibiana já tava
maior e comendo, aí era a questão dela. Eu não pode misturar, eu trago tudo meu, você se incomoda de usar, e nunca tive problema, as pessoas sempre são... Então a Aline, que vai assistir o vídeo com certeza, ela também fez, ela falou assim, olha, foi ótimo, meu marido riu a beça, também sou a louca da frigideira agora, porque o que eu acho é o seguinte, você não pode, você já tem muitas limitações em relação a comer, a alimentação, a convivência, porque quantas vezes eu fui à festa de aniversário e não comia nada, tomava uma coisa ou outra, às vezes eu levava para eu comer, fazia uma marmitinha mesmo, e depois com a Bibiana já levava a marmita dela, aí isso é até um assunto que eu vou falar depois passar essa parte. Então você já tem uma série de restrições, você está numa dieta que na verdade você não tem o costume. Eu amo leite, adoro queijo, tudo que é derivado eu gosto muito, e de repente você passa a não comer. Isso dá um mau humor, isso dá um azedume na pessoa. Sei. Acho que é por isso que eu tenho tanta resistência. Horrível. Porque a gente fica mal-humorada. Você fica mal-humorada. E fora a questão da preocupação, do que vai acontecer. Com certeza, com certeza. E depois, mais pra frente, como é que as coisas vão ser. Então você tem uma série de fatores que estão ali te atrapalhando, né? Então eu falo para as pessoas, tudo que você puder fazer para minimizar e te ajudar, faça. Não tenha vergonha. Então eu ia mesmo, às vezes eu ia em restaurante, o garçom falava assim, a senhora quer ir lá olhar lá na cozinha? Eu quero e sim. Ia, porque senão eu ia ficar trancada em casa. E eu não sabia. A Bibiana se curou com 3 anos e meio, 4 anos. Imagina, quase 4 anos de restrição, mas, né? gente, ela só o período de amamentação. O meu foi só o período de amamentação. É verdade. Mas o que acontecia? Eu fazia dieta com a Bibiana. Porque não dava. Por amor, você gente, fica... corujona. Não adianta. Você não tem como você comer uma coisa e a tua filha tá ali do lado assim. É complicado. Então eu fazia dieta com ela, não adianta. Eu acabei, lá em casa, na verdade, todo mundo fazia, meu marido acabou fazia também, a gente comia da comida dela, a gente fazia, porque além de tudo era mais fácil. Você fazer e também uma é uma coisa maneira só. da criança não ficar se sentindo diferente. Ela já se sentia, porque quando ela foi... Ela já se sentia fora de casa, mas dentro de casa também fica se sentindo... Todo mundo entrava na dieta dela. Né? Aí a Bibiana foi pro colégio com 2 anos, né? Então eu comecei aquela coisa assim, boto no colégio, não boto no colégio, meu Deus, como é que vai ser? E aí a luta pelo colégio, a escolha pelo colégio foi o seguinte, ela tem que ir para um colégio que cada um leve o seu lanche e que o colégio feche ali comigo. Porque... Olha a parceria da Escola Família. Exatamente. Que a gente, né, porque o que acontece? Assim. Ela ia sentar lá com o lanche dela, mas o lanche do colega é sempre melhor. É sempre mais gostoso. E de forma alguma podia ter essa troca do lanche. Isso não pode. Tem. Isso não, no caso da Bibiana, isso não podia acontecer. Não podia com ela, mas entre eles acabam trocando. Eles trocam biscoito, um come o do outro. Isso eles fazem isso. Normal. E aí o colégio, na primeira reunião, eu conversei com eles, mostrei as fotos das fraldas da Bibiana, porque quando as pessoas... Eu falando, as pessoas não conseguem, até na minha família mesmo. A minha irmã tomou pé da gravidade quando ela viu a foto. Que ela falou, meu Deus, eu não imaginei que era assim. Eu não imaginei que era isso. Então eu mostrei para o colégio e contei todo como é que era a nossa caminhada e o quão importante seria a parceria do colégio, que senão a Bibiana não ia continuar. E aí a Bibiana entrou no colégio assim, ela vai pro colégio, mas qualquer problema que eu tenha, eu vou tirar. Ela vai ficar em casa. Tem a saúde dela. Não, saúde em primeiro lugar, né? Isso, não tem como. Dos nossos filhos não tem o que, nem tem que pensar. Não tem nem. A saúde dela dependia mesmo, porque cada vez que ela tinha algum tipo de reação, o sangramento era muito pior do que o anterior. Ai, meu Deus. Então, e aí, pouquíssimas vezes a gente teve questão de contaminação cruzada. Uma vez meu marido estava trabalhando, ele saiu para tomar um café da manhã com ela, pediu um ovo para ela, explicou tudo, blá blá blá, tal. E aí 2 dias depois ela teve reação. Aí eu falei, não é possível, o que ela comeu nesses 2 dias? O dia que eu estava fora, eu estava trabalhando, estava de plantão, ele falou assim, olha, a gente foi no Moreira Salles e eu pedi um omelete lá para ela, um ovinho mexido. Eu não acredito. Aí ele, pedi, por quê? Expliquei para que tinha que ser separado por causa da alergia. Eu falei, porque eles colocam uma colher de iogurte no ovo. Na hora que eles batem, eles colocam uma colher de iogurte para ficar cremoso.
Aí meu marido, não acredita. Eu falei, lá eles fazem isso. E eu já sabia, porque eu já tinha conversado em outras situações com a garçonete. E aí foram assim, pouquíssimas vezes que ela teve essa reação. Quando ele entrou no colégio, o que aconteceu? Ela levava o lanche dela, são 2 professoras na sala, uma auxiliar geralmente ficava sentada do lado dela, para até ela acabar de lanchar, ela não comeu de ninguém. Então, eles tiveram muito cuidado. Eles foram, eu falo que o colégio, principalmente as 2 professoras, elas foram essenciais na cura da Bibiana. Na cura e no sucesso dela no Maternal 1. Porque ela não teria continuado se elas não tivessem vestido a camisa comigo, se empenhado mesmo, porque não é fácil você numa turma com 13, numa hora de lanche, você disponibilizar uma para ficar do lado. São 13 de 2 anos, 2 anos. que não tem assim, discernimento nenhum. Exatamente, né? Exatamente. Então eles foram. Então são cuidados que a mãe do alérgico tem muito medo quando ele vai para o colégio. Né? A mãe do alérgico tem aquela apreensão e uma coisinha pode botar tudo a perder, porque cada vez que ela reage à proteína, no caso da Bibiana, que é imuno não mediada, né? Não é mediada, IgE não mediada, cada vez que ela reage, eu volto a estaca 0. E o voltar a estaca 0 significa zerou tudo, começa a restrição severa novamente e espera 6 meses para começar de novo a introduzir a proteína na dieta. Eu ia até perguntar mesmo, como que é feito o tratamento de cura, né? Porque eu não sabia nem que tinha cura. O que acontece? Geralmente, o não mediado, a cura é mais provável do que o mediado. Tá? Porque a PLV, ela tem o seguinte, ela tem diversos sintomas. Tem crianças que elas são tardiamente diagnosticadas, porque você trata sempre aquela criança que tem uma cólica. Mas também, talvez o sucesso da Bibiana foi o diagnóstico precoce, sem né? dúvida. O diagnóstico precoce e a dieta extremamente restrita. E severa. Porque o que acontece? Muitas crianças acabam passando o seguinte, é aquela criança que tem sempre aquela cólica, umas fezes meio amolecidas, faz um vômito aqui, outro acolá, que com 2 meses, 1 mês, 2 meses, você vai dizer que é o quê num bebê? Cólica, um refluxo, é próprio da idade, aquela idade da cólica chatinha. Na verdade, ele é um alérgico. E aí, dependendo do grau, ele é tratado como uma criança com uma sensibilidade gastrointestinal e não como um alérgico, na verdade, né? Porque os sintomas, às vezes, não são tão clássicos como eram na Bibiana, que era o sangramento nas fezes, o muco, o abdômen distendido, a assadura, que é muito característico também, uma assadura severa, persistente na área do ânus. Então é muito característico é muito clássico da PLV não mediada. E a questão da Bibiana, ela não tolerava nem a carne bovina. Ela não tolerava, na verdade, nada da vaca, nada. Então nem a carne ela consumia. E a questão da cura, no imediado, no IgE mediado, ele tem uma reação mais imediata. É aquela criança que tem a reação de contato, onde às vezes você come um queijo, beija a criança, na hora ela incha. Que a contaminação também cruzada. Isso, né? Eu já vi crianças que você com uma mão suja pega na garrafa e ela pega na garrafa e faz a contaminação. São as de contato. Você tem as respiratórias. Aquela criança está sempre com aquele muco, aquele chiado no peito. E a Duda fez um tratamento alérgico durante muito tempo, porque ela tinha muito problema de tosse, bronquite. Eu passei muito aperto com essa menina desde pequenininha. Com 2 meses, assim, eu já estava com ela com aquelas bronquites absurdas que não tinha o que fazer. E aí o alergista, que eu faço tratamento com ela ainda, ele falou sobre isso, sobre dar o leite antes de dormir, para eu evitar. Exatamente. Porque ela passava a noite inteira tossindo absurdo, até vomitar. Assim. Porque o que acontece? A proteína do leite, ela engrossa o muco. É isso. Ela engrossa o muco e aumenta a produção de muco. Isso. Você presta atenção, quando você come um chocolate, como é que fica a sua saliva? Engrossada, espessa.
mesmo. Então, ela tem o asmático, quem tem problema de bronquite, respiratório, deve evitar a proteína do leite. Não deve, aliás, é uma coisa que eu falo, eu vou fazer uma observação que eu faço sempre como médica veterinária. O único animal que mama a vida inteira é o humano. É o homem. E nós mamamos um leite que não é nosso. Que é da vaca. Que é o da vaca, é o é da cabra, bezerro. é o da ovelha. Nós mamamos até os leites de outros, de búfala, nós mamamos um leite, nós tomamos um leite que não é nosso. Na natureza, nasceu o dente, acaba a farra da teta. Ninguém mama na natureza com dente na boca. O nascer dos dentes, o romper da dentição, é um anúncio de que aquele animal está pronto para comer. Eu só vou fazer um parênteses, não necessariamente nascer o dentinho do bebê é para desmamar o bebê, né? Gente, não, estamos falando dentição completa, apto para comer, não é? Mas não é que eu vejo às vezes crianças com porque eu tô 5 anos, nós não precisamos tomar, não estou nem falando da questão de amamentação. Tá? Não, é porque como você está falando da questão do leite pro filhote, não é isso? Não estou nem falando da questão da amamentação. A minha filha tem 2 anos, vai fazer 2 anos e está mamando ainda no peito, né? Pessoa... Não tem problema nenhum, deixa eu falar por Ela quê. adora. Porque uma questão é que o bebê humano, ele é considerado até 3 anos de idade. Sim, é verdade. Então, a partir dos 3 anos, a mãe... Olha só, gente, a mãe já quer desmamar, porque o neném fez 1 ano, ok, não tem problema nenhum, você vai fazer esse processo todo. Você está querendo fazer a amamentação prolongada até os 3 anos, ok também, porque com 3 anos o bebê, ele deixa de ser bebê, se torna uma criança. É porque nós nascemos prematuros, né? Nós nascemos... Antes do tempo, né? Antes do tempo. Mas aí o que acontece? Na natureza ninguém mama, que eu digo, adulto, você não vê um cachorro adulto tomando leite. Mamando na mãe dele, ou tomando qualquer tipo de leite de outra espécie. Rapidinho, nascemos prematuros porque a gente não fica o tempo suficiente para amadurecer tudo exatamente. Dentro da barriga, mas quem nasceu com 9 meses é outro tipo de prematuridade nós falamos, que ela está falando aqui. Na verdade, nós não nascemos maturamente apto como um cachorro que dá 30 dias está andando, a girafa meia hora depois está caminhando. Né? É completamente diferente. Mas nós mamamos esse leite a vida inteira. Então, não é que a gente não deva tomar o leite. Eu tomo leite, né? Minha filha toma leite, mas nós devemos tomar com parcimônia, né? Com cuidado, quantidade controlada. A gente não deve abusar da quantidade do leite. O gastro da Bibiana fala, não dê muito leite, não tome muito leite. O leite é um alimento muito bom, muito rico, muito gostoso, aliás. É um comfort food, né? Todo mundo gosta, assim, enfim. Mas não deve ser tomado em demasia. Principalmente para aqueles que têm um problema respiratório, que tem todas essas questões da produção do muco. E aí, voltando à Bibiana, quando ela começou a se alimentar, ela passou a fazer toda aquela dieta de restrição, com todos aqueles cuidados, foi pro colégio, tudo direitinho, bonitinho e tal. E aí, o que acontecia? Começaram as festas de aniversário. Eu passava as festas de aniversário dureza. Em pânico. Porque em festas de aniversário, o que é comum as pessoas fazerem, né? Passa o garçom, ele faz assim, com a bandeja para criança. Os próprios convidados oferecem coisa para criança. Quantas vezes eu tirei coisa da mão da Bibiana? Tirei coisa, às vezes, fala, não, pelo amor de Deus, não dá porque ela não pode. Então, começa aí a outra parte do sofrimento, que você vê sua filha, né? Não adianta. E a Bibiana, no final das contas, ela mesma já falava, tem leite? Eu não posso tomar leite. Tem queijo? Eu não posso tomar queijo, eu não posso comer queijo. Ela mesma já se protegia. E aí, o que eu sempre dou a dica? Leve para o seu filho tudo na festa. Eu fazia brigadeiro com aipim. Era gostoso, para quem nunca tinha comido brigadeiro, fica gostoso. Porque a gente que conhece o brigadeiro com leite condensado, enfim, delícia, mas eu fazia brigadeiro, eu levava o bolo, eu levava o salgadinho, eu levava um pãozinho, tudo feito em casa, de acordo com a dieta dela. Então eu chegava nas festas com uma lancheirinha mesmo, e a Bibiana comia, na hora do lanchinho ela sentava e comia com os amigos, mas eu lanchava o dela, toda feliz da vida. Então, assim, não tenham vergonha. Às vezes as mães me mandam mensagem assim, Heloísa, tem uma festa agora, não sei como é que eu vou fazer. Como é que você vai fazer? Pegue sua marmita,
bote sua marmitinha lá, leve e seja feliz. Leve pro seu filho, leve para você que está amamentando, porque é o jeito mesmo de você conseguir sucesso no tratamento. A Bibiana teve sintomas muito característicos. Muito característico mesmo. Eu só estou ressaltando, ela já falou isso, eu só estou ressaltando. Mas se você citou que tem crianças que desenvolvem, que apresentam sintomas pouco característicos. Ou então os sintomas então, são bem sutis. É só mesmo que eu quis fazer esse exatamente. Para ficar atento, porque às vezes você não sabe o que é lá. Você até acha que é uma coisa infantil, uma cólica que pode ser da idade, um vômito esporádico que foi alguma coisa que não caiu bem. Eu vi mães relatarem, às vezes, falam assim, meu filho foi diagnosticado, ele já tinha 3 anos de idade. Meu filho foi diagnosticado, ele já estava com mais de 1 ano e meio, quase 2 anos de idade. E aí é uma criança que, inclusive, já está até adaptada a outro tipo de dieta, e aí, de repente, tudo é tirado dela. E ela, não, agora você não pode, tudo isso que você comia aqui, agora você não pode mais. Então, os sintomas, a Bibiana tinha sintomas muito clássicos, não tinha dúvida, não dava para ter dúvida. Agora tem crianças que não, são muito sutis. Então fique atento, se você perceber algum sintoma desse, assim, essas cólicas, vômitos, não custa nada informar o pediatra e você mesmo pode cogitar isso com ele. Exatamente. Doutor, tem alguma possibilidade de ser algum processo alérgico? Isso. Olha, né? outra você coisa mesmo pode mencionar. Que é muito tratado, as assaduras. A assadura é muito característico da alergia à proteína do leite. E que você tem uma alteração ali do pH das fezes, né? Então, se aquela área fica assada, é uma criança que constantemente ela tem umas assaduras, umas fissuras. Então, às vezes você trata ali como uma assadura porque tá quente, porque é muita fralda, porque tem alergia à fralda, porque não sei o quê. E, na verdade, é uma outra situação, né? Que pode... Mas, assim, o que eu sempre falo para as mães que me procuram, né? Porque essa rede, na verdade, a pessoa sempre acaba sabendo no Instagram, sempre que eu faço uma receita, que muitas receitas hoje se incorporaram à dieta lá em casa, a alimentação lá em casa, o bolo de banana, o bolo de cenoura, o pão, sempre são coisas que eu trouxe da dieta que a gente nós continuamos consumindo porque são gostosos, são saudáveis, né? Você não precisa passar fome, saudável. você não precisa passar fome, você não precisa passar sufoco. Você tem prazer em comer também, mas de uma forma muito mais saudável, e gostoso mesmo. Você não precisa. E aí sempre que eu posto no Instagram eu coloco, né, a hashtag da APLV, do sem leite, e acabam assim, é impressionante que às vezes a pessoa fala assim, olha, Heloísa, eu vi sua hashtag, a sua filha é alérgica, tal, e eu acabo conhecendo muita gente nessa seu endereço rede. Da Instagram. Eu tenho, na verdade, o meu Instagram pessoal é o Elo Coutinho, e tenho o Dupla Materna, que é onde eu relato o meu dia a dia. Eu e minha irmã de alma, minha Solcis, nós relatamos o nosso dia a dia na maternidade. Então eu posto receitas, nós postamos o nosso dia a dia com as crianças, as dificuldades, as alegrias, as comédias da vida privada da maternidade, que são muitas. Então sigam a gente lá no Instagram. E o da fotografia, o Esperarte Fotografia, também espero vocês lá. E aí é uma rede mesmo, eu falo, olha, sempre que você tiver com alguma oportunidade de conversar com alguma pessoa que passou ou passa pela mesma situação com você, faça. Porque é a pessoa que mais vai te entender. Por incrível que pareça, eu tenho uma família enorme, agradeço minha família imensamente. Da empatia também, da empatia e da pessoa saber o que você está passando. Mas as pessoas que mais me deram apoio e que mais me deram força, mais me ajudaram, foram as mães que estavam ali no mesmo barco que eu. Ai, gente, ela tá falando o que a gente apresenta sempre na página, né? Que a maternidade é exatamente isso. A gente está no mesmo barco, seja por questão de uma questão de saúde, a questão da educação. A gente sempre nós estamos no mesmo barco. Eu acho que a partir do momento que você se torna mãe, você está ali no mesmo barco daquelas mulheres que estão ali passando pela maternidade. Exatamente. Então, se juntem as mães, porque são elas que vão te entender o teu dia a dia, vão entender quando você tá cansada, quando você tá de saco cheio, não quer cozinhar, não quer não sei o que, quando você não tá nem afim ali, às vezes de estar vendo aquele desenho com o teu filho, é ela que vai te entender e não vai Num dos vídeos que eu fiz também, eu falei, não, foi até com a Amanda, foi com a Amanda. A gente falou da gestação, da questão da ambivalência.
como ela acompanha a maternidade desde a gestação. Muito, exatamente isso. isso. Então, assim, o maior conselho que eu dou para as pessoas que estão passando pela situação com filho alérgico é se juntem com outras mães que estejam passando pela situação. Tem grupos no Facebook, tem a página da Danone, da Alergia Alimentar, tem a página do Alérgicos... a PLV, Vida Sem Leite, se não me engano o nome. É só colocar, tem várias páginas, são grupos fechados, você pede para participar, eles vão ajudar muito, muito. As pessoas compartilham receitas, compartilham histórias de vida, você vai se sentir muito confortada e muito acompanhada. Acolhida, né? Exatamente. É o maior conselho que eu dou. Sabe, é se juntar mesmo com aquelas pessoas que estão passando ou passaram pela mesma situação. Eu tô sempre aberta, as pessoas sabem, quem quiser, eu passo receita, eu tenho um livro só de receita que você pode viver a sua vida inteira sem leite, feliz da vida. Pra mim, pra ver se eu vou te mandar, você vai emagrecer. Tem tudo, estrogonofe, tem torta salgada, tem doce de festa, tem bolo de festa, panqueca, tem tudo. Pão de queijo falso. Tem uma receita de pão de queijo maravilhosa que foi a Adriane O'Hara, de São Paulo, até que me deu. Peraí, essa é com inhame? Tem a de inhame. Batata baroa. Tem com batata baroa. A batata baroa eu comi, é bom. E olha, é engraçado que eu fazia. Eu já fiz. Você! É engraçado, sabe o que é? Eu não. Eu já comi. Já comeu, né? A moça que me ajuda lá em casa né? Em compensação, o marido dela cozinha, que é uma beleza. Aí a pessoa está como? Redonda. Né? Então, assim, podem me procurar, podem pedir, eu mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, podem ficar à vontade, mas não desistam. E quando eu anunciei a cura da Bibiana, a Bibiana foi curada. Eu vi. Você já viu do aniversário da cura desse ano, não foi? Não, foi do ano passado, que foi dia 27 de julho. Eu falei que foi o dia que ela saiu do consultório com a alta. Agradeço imensamente ao Dr. Giuseppe por toda a paciência. Ele sempre falando da gravidade do caso da Bibiana, mas ele nunca me fez perder a esperança. E aí eu sempre falo para as mães o seguinte, dia 27 de julho foi meu dia de chorar de alegria. Eu chorei muito de tristeza, de desesperança, de desespero, porque dá um desespero mesmo. Mas no dia 27 de julho foi o meu dia de chorar de alegria. E eu falo para as mães, o seu dia de chorar de alegria também vai chegar. Então persistam, continua firme, tem dias que dá mesmo vontade de sair correndo. Dá um desespero de, meu Deus, quando que essa agonia vai acabar? Mas isso vai acabar. Quem tem o filho imediado, onde a gente tem uma reação mais imediata, que pode fazer até o fechamento de glote, são as pessoas que fazem uso da caneta de adrenalina, que aí já é um outro assunto à parte, já é uma dificuldade para comprar, enfim. E aonde a gente tem uma cura um pouco mais difícil, mas eu desejo que elas tenham uma vida mais amena, que as coisas se tornem mais fáceis. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm a esperança da cura, pelo menos por enquanto, mas que acredite que sua vida vai se tornar um pouco mais fácil, mais simples. A Elô deseja e nós também. Tá? Elô, a gente quer muito te agradecer. Nossa, foi muito rica, né? Essa nossa Foi conversa. bom, foi mesmo. Para nós duas aqui que né, a gente não teve essa experiência na nossa maternidade, mas foi maravilhosa. Não, eu que agradeço. E assim, a proposta é exatamente para isso, para a gente estar acolhendo, informando vocês sempre. Então é isso, amiga. Nossa, meninas, te agradecer demais. Obrigada mesmo. Estou sempre à disposição e eu falo sempre com muito, muito prazer mesmo, porque eu faço hoje pelas pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim e que algumas pessoas fizeram por mim quando eu ingressei nesse universo paralelo que é o mundo do alérgico, que é um universo paralelo mesmo. A gente parece que vive em outra dimensão, porque é tudo muito novo, você está muito assustado, você está com medo. Você não conhece, você não faz ideia de muita coisa. Então, o acolher é muito importante. E é isso que o nosso objetivo, Jana, você falou. É porque o nosso objetivo é munir as pessoas de informação sobre a maternidade. E a minha mãe uma vez falou para mim, quem dera se eu tivesse tido essas informações quando eu era gestante, quando eu era mãe com vocês pequenos. Então, o nosso intuito
O objetivo é munir vocês com esses vídeos dessas informações, porque cada um vai se encaixar numa situação e vão todos se sentir acolhidos vocês de informações e até num bate-papo assim, na experiência da mãe, você se fala, opa, olha, eu tô vivendo isso, né? Às vezes fica muitas vezes, no caso da Heloísa aqui, vai descobrir uma alergia que você não tá nem atenta pra isso nesse momento. Exatamente. Né? Exatamente. Assistindo esse vídeo. Ai, então é isso, gente. Um beijo. Olha, um beijo pra vocês. Se inscrevam lá no canal Corujona no YouTube também. Acompanhe a gente pelo Facebook. A nossa página agora chama Corujona, Pais e Filhos. A gente tá, né, só chamando os pais e os filhos vindo aí para participar também. E é isso, gente. Tem muito, né? Só agradecimento, gratidão. Imagina. Espero vocês lá no Dupla Materna. Isso aí. Venha aproveitar no Instagram, Dupla Materna. E também o da fotografia, que ela é excelente profissional. Gente, e veterinária, ela é tão boa veterinária que as amigas perguntam dúvidas de criança pra ela. É verdade. Eu não aguento isso. Elô, o que eu faço? Meu filho machucou. A médica veterinária tem conhecimento, ele só mudou a espécie. É verdade. Gente, um beijo. Beijo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.